Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo vamos falar sobre reunião com Osmar Stabile, Fiel. Vamos falar também sobre a Betano, tá, Fiel? Será que a Betano aí vai ser a patrocinadora? Corinthians que corre o risco de não fechar com ninguém pelos valores que não agrada aí a diretoria do Corinthians. Vou falar isso para vocês. E vamos falar aqui também sobre Dorival Júnior. Será que o treinador Dorival Júnior balança no cargo do Corinthians em caso de derrota para o Inter? Vou trazer essas informações para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, quero iniciar esse vídeo aqui então, já falando aqui sobre as questões de Dorival Júnior, tá? Corintianeiros, se o Dorival Júnior perder para o Inter, se o Dorival Júnior perder o primeiro jogo aí contra o Cruzeiro, Dorival Júnior pode cair do cargo do Corinthians? Fiel, a resposta, eu não estou aqui dando uma opinião, eu estou cravando para vocês que a resposta é não. Dorival Júnior não está ameaçado no cargo do Corinthians, tá? Pelo menos por enquanto. A diretoria do Corinthians entende que o Dorival está com um time sem reforços, que foi prometido para ele aí no máximo 4 reforços, não chegou ninguém, chegou apenas o Vitinho, e mesmo assim não é os reforços que foram prometidos. Na época da gestão Augusto Melo, foi prometidos para o Dorival Júnior 4 reforços que chegariam para ser titular. Então como que você vai cobrar um Dorival Júnior, sendo que ele está com um time totalmente limitado, e não só limitado, totalmente desfalcado, com o André Carrillo machucado, o Yuri Alberto voltou apenas agora, tinha operado a hernia inguinal, depois teve o problema lá também na coluna do jogador, que ele teve uma pequena fratura na L1, se eu não me engano. Aí tem também a questões de outros jogadores do Corinthians que estão no departamento, como o Rodrigo Garro, o Memphis joga o jogo que quer, a gente já esboçou bastante aqui sobre esse assunto. Teve muito tempo também que ficou sem o André Ramalho, outras vezes sem o Gustavo Henrique. Então é um time com bastante desfalques, o time do Corinthians, e precisamos urgentemente fazer reposições para o próximo ano. Mas neste ano, pelo menos por enquanto, eu cravo para vocês que o Dorival Júnior não cai do comando técnico do Corinthians. Dorival Júnior hoje não está ameaçado. Isso é informação, tá, Fiel? Dorival Júnior não corre o risco de perder o cargo de treinador, até porque mesmo contra o Flamengo, o Corinthians fez um belíssimo jogo. Detalhe importante, Dorival Júnior para cair do Corinthians, mas mesmo assim a gente vai ter que esperar acontecer para mim saber aí as informações novas que possam chegar, caso derrota para o Inter e caso eliminação da Copa do Brasil. Aí pode ser que o Corinthians pode começar a estudar o treinador, mas mesmo assim, vocês vão até duvidar aqui e falar, corintianeiro, mas aí não. Mas mesmo assim, em caso de eliminação da Copa do Brasil, ainda o Dorival Júnior pode permanecer no Corinthians até o final do ano. Fiel, o Corinthians vai trazer quem? Vocês, agora uma opinião que estou pedindo aqui para vocês. Vocês acham mesmo que o problema do Corinthians se chama treinador? Vocês acham mesmo que se vier um treinador novo para o Corinthians vai mudar de patamar com esse time que se encontra aí? Com essa, vamos dizer assim, com essa marra do Memphis, com o Garro machucando em 4 dias, joga aí 2, 3 jogos, machuca, fica mais um mês parado, com os desfalques que atendo, com o time sem reforço, com o Thales Magno na reserva do Corinthians. Vocês acham mesmo que o problema do Corinthians se chama treinador? Quando o Corinthians tinha o seu time completo, completinho, os 11 pelo menos, que é 11, vamos dizer assim, que possa hoje falar que o Corinthians consegue disputar contra algum time de futebol competitivo, um Palmeiras, um Flamengo, falando dos topos da tabela do Brasileirão neste ano. Quando o Dorival pela primeira vez teve o seu time completo na mão, com o Garro, com o André Carrillo, com o Memphis, com o Yuri Alberto, ele bateu no Palmeiras nos 2 jogos. Não foi só em um, não. Ele ganhou do Palmeiras aqui e ganhou do Palmeiras lá. Isso mesmo porque o Palmeiras tem milhões à frente do Corinthians investido em reforço. Então o Dorival é um bom treinador. O que falta para nós aqui, com certeza, são reforços, tá, Fiel? Reforço e um bom investimento e trazer o que foi prometido para o nosso treinador. Mas só para a gente encerrar esse assunto sobre treinador, Dorival Júnior não cai do cargo do Corinthians, tá, Fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião. Antes da gente entrar na questão da Betano, vamos falar bastante aqui, um pouquinho aqui também sobre essa Fiel, que teve reunião com o Osmar Stabile, que inclusive, quando o projeto for lançado de forma oficial, porque por enquanto é um projeto esboçado, vamos dizer assim, é uma ideia, né? Que vai se tornar oficial na mesa do Corinthians, aí, se eu não me engano, a partir do mês que vem, outubro, né, Fiel? 28 de outubro, algo assim. Mas foi apresentado ontem, se eu não me engano, houve uma reunião, não sei se foi ontem ou hoje na parte da manhã, tá? Houve uma reunião com a Safiel,
em que o Osmar Stabile participou e demonstrou interesse em fazer parte aí da inauguração deste projeto quando ele se tornar oficial. Fiel, o Corinthians hoje, direto e reto para vocês, que vocês sabem que nesse canal não fica em cima do muro. O Corinthians hoje apenas está mantendo uma reunião com essa Fiel ou conversas reto e curto para vocês, por educação, tá? Por educação. Porque o Corinthians hoje jamais, repito aqui para vocês, jamais estuda a ideia de virar uma SAF. Até porque hoje o presidente do Corinthians é contra a SAF. As pessoas que mandam no Corinthians, porque não é o Osmar Stabile, fiel, o Osmar Stabile é o fantoche. As pessoas que mandam no Corinthians hoje não têm interesse algum, repito, não tem interesse algum que o Corinthians se torne uma SAF, tá? Que é a Sociedade Anônima de Futebol. Mesmo que seja uma SAF diferente, onde os torcedores poderão comprar as cotas para aí, vamos dizer assim, ser pequenos donos do Corinthians, né, com pequenas porcentagens. Mesmo que isso aconteça, mesmo que seja só a parte futebolística e ainda os diretores do Corinthians ficam com a parte social, isso não vai acontecer de forma alguma no Corinthians, porque a parte futebolística, a parte de futebol é onde entra mais a grana, é onde o clube sobrevive financeiramente. Então jamais eles vão querer ficar com a parte social e deixar a parte futebolística para uma possível SAF, mesmo que tenha vários donos, tá? Isso jamais vai acontecer no Corinthians. SAF no Corinthians hoje só acontece se os próprios diretores, se os próprios conselheiros aí do Conselho Deliberativo, se as próprias pessoas entenderem que já não tem mais nada para tirar do Corinthians e que se não for injetado um dinheiro imediatamente no Corinthians, o Corinthians pode vir a quebrar. Se isso um dia acontecer, aí sim o Corinthians vai ser vendido. Isso se um dia acontecer, é muito difícil. O Corinthians ano passado arrecadou R$1 bilhão, tá, fiel? Bruto, não estou falando que é líquido, mas arrecadou 1 bilhão, perdendo apenas para o Flamengo, perdendo apenas para o Palmeiras, que são clubes que estão acima em títulos e também em investimentos no momento, tá? Então o Corinthians ficou em terceiro com a maior arrecadação, com um clube sofrendo adversidades políticas, com um clube com um sistema financeiro totalmente defasado, um clube que está totalmente queimado no mercado da bola, um clube que ganhou um Paulista nos últimos 6 anos, ainda ficou em terceiro, tá? Imagina o Corinthians se não tivesse dívida, ficaria muito, muito à frente de Palmeiras e Flamengo, tá, fiel? Então, diante de toda essa arrecadação que foi concluída, jamais o Corinthians aqui não teria condições financeiras de ir rodando essa engrenagem, porque a torcida é tão fiel que essa engrenagem ainda roda por causa da fiel torcida do Corinthians, porque eles que lotam um clube em Campeonato Paulista, contra o Corinthians e Ferroviária, contra o Corinthians e Mirassol, contra Corinthians e Cuiabá, contra todos esses times pequenos, o Corinthians, toda vez que joga em casa, lota o estádio. E isso é renda que entra para o clube. Fora Brasileirão, Copa do Brasil, entre outras competições, tá? Então, enquanto a torcida for fiel, o clube não precisa virar SAF. A engrenagem vai rodar e eles não vão vender o clube. Não vão chegar ao ponto crítico de precisar vender, porque tá do jeitinho que eles gostam. Então, o Corinthians jamais vai virar SAF, tá, fiel? Jamais vai virar SAF. E não precisa. Não precisa. Um clube que arrecada 1 bilhão em um ano, estamos falando de um ano, foi arrecadado 1 bilhão de reais. Fiel, o clube paga a dívida. Ah, é 2 bilhões e meio? Tudo bem, o Corinthians paga sua dívida em 3, 4, 5 anos, vamos dizer assim, porque 1 bilhão não é lucro, né? Vamos colocar aí 5, 6 anos de gestão honesta para o clube pagar sua dívida. Foi isso que aconteceu com o Flamengo. Pegou aí alguns anos de uma gestão honesta, onde não tinha desvio de dinheiro, onde as pessoas trabalhavam para o bem do Flamengo, e o Flamengo pagou sua dívida. Hoje o Flamengo é o clube que mais contratou no ano, hoje o Flamengo disputa todos os títulos de todos os campeonatos que entra, porque é um time competitivo, porque é um clube com uma arrecadação bastante vasta. Eles compraram o De La Cruz praticamente à vista, em 96 milhões de reais estamos falando. Então o Corinthians poderia passar o Flamengo, como eu disse, terceira maior arrecadação, com tudo isso que está acontecendo, tranquilamente. Então se deu certo com o Flamengo, dá certo com o Corinthians. A dívida do Flamengo era mais que a do Corinthians, de 2,5 bi. Então o que a gente precisa é de gestão honesta, de pessoas que são comprometidas com o clube, que querem ver o clube crescer. Só assim é possível o Corinthians conseguir ultrapassar suas barreiras e pagar as suas dívidas. Olha só o Palmeiras, depois que pegou aí o Bruno Gagliotti, né, fiel, se não me engano, e a Leila Pereira.
Podem falar o que quiser, mas foram pessoas que na administração mudaram o ritmo do Palmeiras. O Palmeiras estava devendo muito, mas muito dinheiro. E não é um clube que tenha uma torcida igual ao do Corinthians, que traz aquela arrecadação gigante para o clube. Muito pelo contrário, tá? Eles lotam o estádio só quando é jogo importante. E eu não estou falando isso para desmerecer, não. Até porque se for para desmerecer em tradição, em glórias, o Corinthians é 1000 vezes maior que o Palmeiras.